Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de operador de empilhadeira. Nesse encontro nós vamos conversar sobre alguns princípios que envolvem a operação da empilhadeira. Primeira coisa que a gente precisa saber é que todo ano, repito, todo ano, centenas e até milhares de pessoas, elas são gravemente feridas com incidentes envolvendo empilhadeira. A empilhadeira ela é mais comum que as máquinas pesadas. Você visualiza elas em supermercados, armazéns, por isso o grande número de incidentes e de acidentes. E sabe de uma coisa? 1/4 desses acidentes, eles ocorrem porque as pessoas ficam presas. Ou seja, já falamos sobre isso. A maioria deles acontecem porque o operador não utiliza o cinto de segurança. Uma outra parte ocorre por tombamento e nós vamos depois verificar as causas de um tombamento de uma empilhadeira. E já te adianto, a maioria das situações ocorre por excesso de velocidade. Uma outra parte ocorre por esmagamento. Isso tem melhorado bastante. Por que tem melhorado bastante? Porque você vai visualizar que algumas empresas adotam mecanismos para evitar atropelamento, iluminação da própria empilhadeira. Uma forma muito estratégica que recentemente eu visualizei é o capacete que tem um sistema de vibração. Quando a máquina chega perto de um facilitador que possui um capacete, existe uma comunicação com a máquina. Uma vibração é gerada para o colaborador e até mesmo a máquina para. Então a gente tem visualizado, diante dos nossos aspectos tecnológicos, uma diminuição de acidentes em razão de esmagamento. Mas agora eu quero falar sobre a maior parte dos acidentes envolvendo empilhadeira. A maior parte dos acidentes envolvendo empilhadeira envolve o quê? Espetamento. As pessoas são espetadas. Isso não é brincadeira não, pessoal, porque é próprio, é natural da empilhadeira possuir garfos, é a característica dela. E muitas pessoas, o que elas fazem? Elas sobem em cima do garfo, elas passam na frente da empilhadeira. E acidentes dessa natureza acontecem quase todos os dias. Ou porque são manobradas por pessoas que não têm a qualificação exigida, não têm o conhecimento e a percepção, e não têm percepção dos riscos que geram um acidente envolvendo uma empilhadeira. Já disse e repito, muitos dos acidentes envolvendo empilhadeira você não tem uma segunda oportunidade. A cada ano, milhares de pessoas são gravemente feridas em incidentes com empilhadeiras. Das centenas que são mortas, quase 1/4 foi por ficar presa quando a empilhadeira tombou e 40% foram espetadas ou esmagadas por uma empilhadeira. Todos esses são incidentes que um operador treinado pode evitar. Nos últimos anos, responsáveis pela segurança proibiram qualquer pessoa menor de 18 anos de operar empilhadeiras em operações não rurais, precisamente porque estes jovens operadores sofrem bem mais acidentes e ferimentos. Além disso, as normas atuais exigem que todos os operadores, independente da idade ou experiência, sejam treinados e habilitados antes de operar uma empilhadeira. Treinamentos e reciclagem devem ser feitos anualmente, após qualquer acidente ou quase acidente. Se você for visto operando de maneira insegura, e toda vez que as condições ou equipamentos mudarem,
Este programa foi desenvolvido para ser parte de seu treinamento de operação de empilhadeiras industriais motorizadas. Ele o ajudará a identificar a estrutura básica e o projeto das empilhadeiras, entender os fatores que afetam o equilíbrio e capacidade de manobras das empilhadeiras e realizar uma inspeção pré-turno. Uma empilhadeira industrial motorizada é definida como sendo um veículo móvel motorizado utilizado para carregar, puxar, empurrar, levantar, empilhar ou alinhar materiais. Essas empilhadeiras vêm numa grande variedade de tamanhos e modelos e podem ser movidas a bateria, propano, gasolina, diesel e até mesmo gás natural comprimido. Cada modelo é projetado para realizar um tipo específico de trabalho numa determinada situação. E cada uma delas tem controles, acessórios, pneus e capacidade de elevação específicos para desempenhar determinado trabalho. Pelo fato de cada empilhadeira, tarefa e área de trabalho ser diferente, há muitas normas de segurança e operação diferentes. As empilhadeiras de alto alcance operam de forma bastante diferente das empilhadeiras em que o operador permanece em pé. Até mesmo os controles podem ser diferentes. Embora a maioria das empilhadeiras seja controlada por volante, algumas utilizam controle do tipo joystick. E em algumas empilhadeiras nas quais o operador permanece em pé, você tem que erguer seu pé para acionar o freio. Para complicar ainda mais quando você acrescenta acessórios, isso muda a forma de como se dirige o equipamento e como este se equilibra, e reduz o peso que o equipamento pode levar. É por isso que você deve ser treinado e habilitado para cada tipo de empilhadeira que você for operar, e para cada tipo de trabalho e condições. Durante o treinamento prático, você aprenderá sobre os detalhes das empilhadeiras que você vai operar. Mas algumas questões se aplicam a todas as empilhadeiras em todos os locais de trabalho. E para evitar que isso ocorra, a gente deve observar algumas regras. Primeira delas é que não é permitido que menores de 18 anos operem uma empilhadeira. O segundo ponto que eu quero destacar para você é você passar por um treinamento específico para você ter o conhecimento, para você ter informação, a percepção de conhecer, sentir a máquina, manobrar, entre outros fatores. O terceiro ponto que eu quero destacar é a necessidade de se utilizar a máquina própria, a máquina ideal para realizar aquela atividade. A gente tem visualizado muitos operadores, muitas empresas utilizando máquinas inadequadas para realizar determinados tipos de operação que não foi feita para aquela máquina. A chance de acontecer um acidente é muito grande. Quero destacar ainda um quarto ponto. É necessário que você, operador de empilhadeira, conheça previamente o ambiente. Sim, a gente tem visualizado operadores de empilhadeira que, na parte prática, a primeira coisa que ele quer fazer é ter o contato com a máquina. Não é isso. Primeira coisa que um operador de empilhadeira precisa fazer quando for realizar uma atividade pela primeira vez é conhecer o ambiente em que vai ser realizada a operação. Sim, ir lá remover primeiro conhecer os obstáculos, visualizar o que até o motorista, até o piloto de veículo automotor, piloto de Fórmula 1, ele não faz o quê? O reconhecimento da pista. Você também, meu amigo, precisa fazer todos os dias o reconhecimento. Saber o quê? Se tem algum obstáculo, se tem tábua, prego, se tem papelão que pode ser removido, e você vai ter o quê? Que remover esses obstáculos para evitar, assim, um acidente. Quero destacar ainda um outro ponto. É necessário realizar inspeções periódicas antes de cada turno, ou seja, a realização do checklist. Nós vamos ter um tópico específico a respeito do checklist. Chegamos vivos ao final desse encontro e é o momento adequado para que a gente faça uma recapitulação. O que a gente visualizou? Acidentes causados por empilhadeira. Visualizamos que muitos acidentes eles são causados por tombamento, mas também visualizamos que a maioria dos acidentes são causados por espetamento. Temos também acidentes causados por esmagamento e acidentes causados por desmoronamento. Vamos inicialmente falar das causas de tombamento. Não são apenas essas, são as principais causas do tombamento. Dentre elas eu quero citar para vocês o excesso de velocidade. Excesso de velocidade gera tombamento. O que mais, Rodrigo? Excesso de peso também gera tombamento. E manobras arriscadas geram tombamentos. Vamos destacar agora as principais causas de esmagamento.
falta de atenção, falta de aviso sonoro. Sim, claro, a gente sabe que é obrigação legal do empregador de manter uma máquina que tenha aviso sonoro, sinal de ré, buzina, entre outros itens de segurança. A gente tem visualizado também as iluminações na máquina, isso tem colaborado e muito com a diminuição de esmagamentos. Falta de sinalização, ou seja, obedecer o que estabelece a NR18 quanto à sinalização. Manobra de risco também gera esmagamento. Falha mecânica gera esmagamento. Inobservância da lei e também dos procedimentos previstos nas normas de segurança. Vamos falar agora da principal causa de acidente envolvendo empilhadeira, porque é natural dela, que é o espetamento. A gente sabe que empilhadeira tem garfos, além de todas as outras situações que a gente já trouxe como causa de acidente, a gente tem algumas consequências específicas do espetamento. Quais são elas? Avaria ou perda da carga. Porque, veja bem, você espetou esse garfo no chão ou em algum local, vai gerar o quê? Esse tombamento da carga, e a gente sabe que muitas das vezes elas são valiosas. Avaria do piso ou do local onde a empilhadeira colidiu. Avaria da própria máquina, essas máquinas são caríssimas. E lesões a pessoas ou até morte de pessoas. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar das causas dos desmoronamento. Ora, é onde existe o risco maior, porque é natural da empilhadeira fazer o que? Armazenamento e desarmazenamento. E o risco de desmoronamento é enorme, devido ao que? A própria natureza da atividade, mas não é a principal causa de acidente envolvendo morte, porque a empilhadeira tem o que? O Santo Antônio. Mas vamos então agora aqui visualizar as causas do desmoronamento. Iluminação inadequada, excesso de carga, manobras indevidas, garfo inadequada e máquina imprópria. Audio Jungle.